O Supremo Tribunal Federal encerrou hoje os trabalhos do primeiro semestre de 2011. As atividades de plenário serão retomadas no dia 1º de agosto, como informa ao vivo o repórter Fábio Salema. Salema, boa tarde. Ana Amélia, boa tarde. Com o recesso, o prazo dos processos fica suspenso. O serviço na Secretaria do Tribunal, no período de 2 a 31 de julho, funciona de 1h da tarde às 6 horas. O presidente do Supremo, ministro César Peluso, decide os casos mais urgentes em regime de plantão. As atividades no plenário voltam no dia 1º de agosto, em sessão extraordinária. No próximo semestre, o Supremo deve decidir casos polêmicos, como as cotas raciais para acesso às universidades e se autoriza ou não o aborto de bebês anencéfalos, ou seja, com má formação no cérebro. Confira agora como foi o último dia de sessão no Supremo Tribunal Federal. Última sessão plenária, o Supremo julgou uma série de agravos regimentais. O julgamento foi rápido e durou quase 2 horas. 4 ministros estiveram ausentes por causa de compromissos fora do tribunal. Neste primeiro semestre, o Supremo teve uma atuação marcante no cenário político e social. Os ministros decidiram por maioria que a chamada Lei da Ficha Limpa não deveria ser aplicada nas eleições de 2010. O tema era motivo de controvérsias por causa do tempo entre a criação da norma e a vigência da regra. Em outra ação, o plenário decidiu em abril que os professores da educação básica da rede pública devem receber salário padrão e estabeleceu um piso nacional para a categoria. O Supremo também teve papel importante ao acabar com uma guerra fiscal entre os estados. A Corte decidiu derrubar as leis que concediam reduções e isenções às empresas que se instalassem nas regiões econômicas e, em troca, teriam benefícios nos tributos. Segundo os ministros, um prejuízo aos cofres públicos. Em junho, o STF deu a palavra final e manteve o ex-ativista italiano Cesare Battisti no país. A presidência da República decidiu não extraditá-lo e o Supremo libertou Battisti, que agora pode viver como cidadão comum em território brasileiro. Em outro caso, os ministros liberaram a chamada Marcha da Maconha. Em vários cantos do país, manifestantes pediam a descriminalização da droga, mas eram reprimidos pelas autoridades locais. Com isso, o STF, de forma unânime, decidiu que não havia apologia ao consumo da maconha. Outro processo que mexeu com a população foi o julgamento no dia 5 de maio. Todos os ministros do Supremo reconheceram o direito à união homoafetiva. Assim, casais do mesmo sexo que vivam sob o mesmo teto podem pedir na Justiça o auxílio da pensão alimentícia e adotar filhos com registro em seus nomes. A decisão foi bastante comemorada pelos homossexuais que denunciavam constantes preconceitos.